Anunciamos, hein, que tínhamos entrevista e já está aqui na ponta da linha, em áudio e vídeo, Cíntia Sena, mestre em educação financeira, tá na linha 2 aqui conosco. Vamos abrir aqui a linha 2 e dar as boas-vindas para Cíntia Sena. Tudo bem, Cíntia? Como vai? Muito boa tarde, hein? Boa tarde, muito bem, graças a Deus. Espero que todos que estejam acompanhando aqui o nosso bate-papo possam aproveitar também. Olha, 13º batendo já aí na porta, né? A primeira parcela chega até o dia 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro, não é? O que fazer e o que não fazer com o 13º, Cíntia? Porque muita gente usa para as lembrancinhas, para os presentes de Natal, uma outra parte usa para pagar aquelas contas que chegam já nesse período, final de ano, início do próximo, sempre tem IPVA, IPTU, seguro, uma porção de coisas que chega nessa época do ano. Tem também gente com dívidas, né, e que acaba usando para pagar as dívidas. O que fazer e o que não fazer com o 13º salário, hein, Cíntia? Perfeito. Digo que esse é um recurso importante que surge aí nesse momento de final de ano, onde muitas das vezes nós temos um consumo maior, principalmente agora, daqui a pouco, Black Friday, a gente tem festas de final de ano e acaba sendo uma ajuda nesse momento. O que é legal até do ponto de vista da educação financeira é a gente ter um olhar sobre esse recurso, que ele é um recurso até extra, mas que ele foi desenvolvido ao longo do ano, ou seja, eu tive ali o meu direito todos os meses de uma parcela desse montante. O melhor caminho ou o ideal seria a gente pensar na realização deste uso daqui para frente, ou seja, planejamento de 2024. Para as nossas contas de início de ano, como IPTU, IPVA, material escolar que nós temos nesse movimento, é importante a gente começar a encaixar essas demandas como parte do nosso orçamento anual, ou seja, eu já deveria, de todo o meu ganho mensalmente, reservar uma parte desse valor para esses compromissos que a cobrança acontece de forma anual. E aí, com isso, eu deixaria o meu 13º livre para que eu possa dar um melhor destino que não seja somente pagar contas, mas principalmente focar naquelas realizações das famílias, que seja uma viagem, que seja às vezes uma aquisição de produtos, que ela possa até neste momento começar a desenvolver uma coisa muito importante, que é o hábito de poupar, de reservar parte desse valor para que a gente possa entender que não podemos gastar todos os nossos recursos e, consequentemente, sempre salvando uma parte. O 13º pode ser esse primeiro pontapé inicial para que a gente possa dar este movimento. O que é importante a gente observar é que não necessariamente todo mundo vai receber o 13º agora. Existe a possibilidade de pessoas que receberam antecipadamente no primeiro semestre ou ainda aquelas que receberam esse valor junto com as suas férias. Então, provavelmente muitas pessoas vão ter esse recurso somente em dezembro, que é a outra metade. O que a gente deve tentar evitar é já gastar antecipadamente um recurso que a gente não recebeu. Cíntia, mas tem várias perguntas, várias dúvidas. Vamos aqui por partes para ajudar aqui o nosso ouvinte. Perfeito. Primeira delas, então, com o planejamento financeiro, você já sabe as contas do ano, você já sabe com o que você vai gastar pelo menos um valor aproximado ali para o IPVA, para o IPTU, para o seguro, para o aluguel, para o condomínio, enfim, não importa, você já tem no seu planejamento financeiro. Então, o que você está dizendo é que o 13º poderia ser destinado para outras coisas e não apenas para o pagamento de contas, porque se você já tem planilhado um planejamento financeiro, você, ao longo do ano, já conseguiu também reservar um dinheiro para essas contas. É isso que você está falando? Exatamente. Vamos fazer uma simulação aqui. Eu tenho lá meu IPVA, meu IPTU, meu material escolar. Vamos pensar no número fácil aqui para todo mundo entender que eu tenho ali um compromisso lá no início de ano, janeiro, fevereiro, de R$ 1.200. O que eu devo pensar geralmente? Não posso só comprometer o salário de janeiro ou ainda
do 13º. Eu deveria pensar que esse consumo que eu estou tendo que fazer o pagamento somente lá em janeiro, ele vamos falar de competência, né, de todos os meses, ou seja, eu deveria ter o hábito de reservar uma parte do salário de janeiro, R$ 100, uma parte do salário de fevereiro, mais R$ 100, ao longo do ano, para quando chegasse a virada do ano, no próximo ano, eu já tenho essa reserva para esta finalidade. Assim sendo, eu não vou comprometer o salário de janeiro, nem o 13º com isso. A gente sabe que, infelizmente, as famílias não têm o hábito desse planejamento, não têm o hábito de fazer a projeção do que vai acontecer no futuro, considerar todas as possibilidades de compromissos que tem a cobrança uma vez ou duas vezes no ano e já separar parte daquele ganho mensal para este compromisso. E assim, o 13º ficaria livre. Então, eu preciso começar até a partir desse movimento, criar esse outro modelo, de ter essa possibilidade de planejar esse meu amanhã, né, esses meus 2024, não pensando apenas como o 13º, o salvador ali das minhas contas de início do ano, mas eu tenho que entender que ele também é parte do meu compromisso mensal. Uma outra questão que você falou é sobre receber o 13º, a primeira parcela, antes, junto ali das férias, né? Isso é recomendável você colocar, já receber antes e já deixar em alguma conta, em algum investimento, para já ir rendendo? Porque tem gente que opta mesmo, não é, Cíntia, por receber essa graninha ali no meio do ano, enfim, no período junto das férias, e já vai investindo, né? Quando chega em dezembro, já rendeu um pouquinho. O que é mais certo, ou não tem certo, ou não tem errado? Como que é? Olha, a gente fala não tem certo e errado, a gente primeiro sempre olha o hábito, né? Se a pessoa já desenvolveu o hábito de reservar, de guardar, ela pode sim fazer essa antecipação e até muitas pessoas acabam desconhecendo essa possibilidade. Então, no momento que ela vai sair de férias, até ali naqueles primeiros 6 meses do ano, ela tem direito a pedir 50% do seu 13º junto com essas férias. Se essa pessoa tiver esse comportamento de reservar, isso vai ajudar a ela guardar, poupar, escolher uma modalidade de investimento que vai render juros, e quando for lá no final do ano que ela vai simular que ela vai receber lá em novembro essa parcela, ela já vai ter uma correção, o que ela não teria essa correção se ela for deixar para receber somente em novembro pela empresa. Então, é uma forma dela rentabilizar um dinheiro que já é dela, que estaria na conta da empresa, mas vai estar disponível para ela. Então, é uma possibilidade, sim. A gente acaba recomendando para aqueles que têm esse hábito e que vão reservar, e aí o único ponto e cuidado é para aquelas pessoas que já vão receber e consumir de forma imediata. Então, tenha muito cuidado e atenção, porque posteriormente, em novembro, você não vai ter mais esse valor. Os ouvintes estão participando, estão aqui mandando mensagens. A Maria Eugênia Cotati, na coordenação de estúdio, está separando aqui os áudios dos ouvintes. A gente vai repassar em instantes para Cíntia Sena, mestre em educação financeira. O Rodrigo Hernandes está acompanhando a gente, Cíntia, em Nashville, Tennessee, nos Estados Unidos, acompanhando o programa nessa semana de feriado de ação de graças aqui nos Estados Unidos. Quem está conosco também é o Cláudio Freire, esse mais pertinho aqui de Mauá. A Márcia Cristina de Santo André também está aqui conosco. A Ana Maria Moraes de Santos também está sintonizado. O Tiago Braga mandou mensagem. Tem perguntas de áudio, a gente já vai repassar aqui. Mas falando sobre quem está endividado, Cíntia, a recomendação nesse caso é então pagar as dívidas com o 13º. Se eu tenho mais de uma dívida, como que eu faço a escolha? É pelo valor, é pelos juros, é pelas parcelas? Ótimo, excelente pergunta. É legal até a gente trazer uma divisão de percepção, né? Endividamento, se a gente for pensar friamente, todos nós temos. A partir do momento que a gente faz uma aquisição de um produto, de um serviço e não faz o desembolso naquele momento, nós já estamos adquirindo uma
dívida. E aí a gente tem que entender se essa dívida está adimplente, ou seja, está dentro do prazo de pagamento que eu vou honrar, ou se ela já está inadimplente, ou seja, chegou o vencimento, eu não consegui pagar essa conta e eu agora estou em atraso. Então, dentro disso, quando eu tenho uma dívida adimplente, não é recomendável a gente usar o 13º para fazer antecipações de parcela, ou seja, deixa a dívida dentro dos seus vencimentos, dentro dos prazos, reserve esse valor que vai ser importante, principalmente se você não tiver reserva, para garantir ali o compromisso posterior lá na frente, quando possivelmente possa faltar algum recurso ou ainda com as novas contas que vão adentrar. Agora, se a minha dívida está inadimplente, ou seja, já atrasou, eu tenho que olhar qual é essa dívida. Se o valor desse 13º vai resolver aquela inadimplência ou se vai ser apenas uma parte dela. Então, antes de tomar uma decisão do que fazer com essa inadimplência, é primeiro listar quais são todas essas dívidas inadimplentes, quais são os montantes originais, não com juros, mas o quanto que você de fato ficou devendo dessa dívida. Tem que observar também quais são os tipos, né? Se é com financeiras, se é com contas de consumo, água, luz, telefone, para que a gente possa, a partir disso, trazer algumas prioridades. Qual é o ponto principal que eu tenho que olhar? Primeiramente, nossas contas de consumo, porque a gente não pode ficar sem esses consumos, esses itens básicos, por exemplo, agora a questão da energia em relação ao uso de ar-condicionado, ao uso, né, para manter o nosso ambiente aí mais fresquinho. Então, eu preciso da minha energia, eu preciso da minha água. Então, eu vou olhar se eu tenho contas atrasadas nesse cenário e o 13º vai ajudar eu sair dessa inadimplência, pode sim ser um bom caminho. Qual eu vou deixar por último ali? São a que tem relação com instituição financeira e que não tem qualquer bem em garantia, por exemplo, cartão de crédito. Por que eu vou deixar por último? Essas eu tenho mais possibilidades, infelizmente, de negociação, de buscar saídas para essa solução. O que eu tenho que olhar também são os bens que eu tenho em garantia, financiamento de casa, carro, moto. Se eu estou inadimplente, é importante a gente se atentar que eu não posso ficar inadimplente mais de 3 parcelas, que eu posso ter a perda desse bem. Se o 13º vai me ajudar a resolver pelo menos 1, 2 parcelas, pode ser sim um momento de você organizar isso, sair dessa inadimplência, continuar seu bem e a partir disso até analisar, eu vou ter condições de continuar com esses bens, com esse financiamento, porque se eu já estou inadimplente, significa que o meu orçamento, né, ele não contempla esse parcelamento, esse endividamento, eu vou precisar reestruturar. Então, é mais para a gente trazer esse fôlego. Então, importante, dívidas adimplentes, mantenha como está. Dívidas inadimplentes, foca em contas de consumo. Segundo lugar, contas com bens e garantia. E por último, com instituições financeiras sem qualquer garantia atrelada. E somente vai olhar para o 13º se eu conseguir, de fato, resolver de uma vez. Caso negativo, eu vou fazer alguma negociação, vou entrar, às vezes vou ter que esperar um pouquinho mais, usar desse 13º, vou guardar, reservar para uma negociação futura e encerrar o assunto. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com Cíntia Sena, mestre em Educação Financeira, falando sobre 13º salário, que está batendo na porta, daqui a pouquinho começa a pingar já na conta, não é? E a Cíntia passando dicas importantes do que fazer e do que não fazer com o 13º salário. Tem várias perguntas aqui dos nossos ouvintes, a gente já vai repassar aqui em instantes mesmo. Quem mandou mensagem foi o Antônio, a Nabirra do Guarujá, o Evandro Lamogra, a gente vai repassar tudo isso para a Cíntia Sena. Antes, Cíntia, quero saber o seguinte, muitos brasileiros, é a realidade mesmo do nosso país, estão endividados, como a gente já falou,
temos também ali um nível de pobreza extrema, não é? E fica até meio utópico quando a gente fala em planejamento financeiro, em planilhar os gastos, não é? Isso às vezes é muito longe, fica muito distante da realidade da maioria dos brasileiros. Mas é importante, não é? A gente falar sobre educação financeira, porque a educação financeira precisa começar de algum ponto, né? Ela precisa começar, seja na escola, seja no trabalho, seja em que fase for da vida. Em alguns começam mais cedo, outros começam mais tarde, não é? Quais seriam as dicas que você tem para passar aqui para os nossos ouvintes que está sofrendo com dívidas, como falamos, não sobra muito no final do mês? Você sabe que eu aprendi uma vez, e eu coloco em prática isso, é aquela tal planilha 50-30-20, né? Então você pega o teu salário, você já coloca lá na planilha. Essa planilha, para quem quiser, tem vários sites na internet, se a Cíntia souber, um agora de cabeça, eu realmente não sei, mas é só digitar planilha 50-30-20, já vem um modelo prontinho no Excel. Você digita o seu salário e ele já vai jogando nas caixinhas, né? O valor de 50% para gastos fixos, de 30% para supérfluos e 20% que você deveria investir. Eu posso falar para você, Cíntia, aqui para os nossos ouvintes, que a partir do momento que eu comecei a adotar isso para minha vida, mudou completamente a minha relação com o dinheiro, que antes sim ficava ali negativado, ficava vermelho ali no banco, e hoje, assim que pinga o salário, que também não é muito, viu, Cíntia, mas assim que pinga o salário, já vai ali 20% para investimentos, né? Vamos ajudar esse brasileiro que, para eles, para muita gente, pode ser muito distante esse assunto. Perfeito, excelente observação. A gente sabe que a nossa população, ela sofre muito da falta, né, desse conhecimento, da falta de como lidar. Querendo ou não, o dinheiro é uma ferramenta e a gente precisa aprender a lidar com ele, assim como qualquer outro item que tem no nosso dia a dia. Muitas das vezes a gente fala que a educação financeira não está focado no ganho, né? Ela está focado em como que eu faço o melhor uso daquele ganho. E muitas das vezes é muito mais fácil aquele que ganha menos ter um melhor desenvolvimento do que aquele que ganha mais, porque existe uma falsa percepção em quem ganha mais, que parece que o dinheiro é infinito, que não vai acabar, e muitas das vezes as decisões financeiras acabam sendo tomadas como se aquele valor não tivesse fim. Diferente daqueles que ganham pouco, que acabam fazendo até uma gestão, às vezes, milagrosa do recurso, conseguindo fazer malabarismos para conseguir manter o dia a dia daquela família. Então é legal a gente pensar que, educação financeira, a gente fala que começa lá na criança, que infelizmente a maioria de nós não tivemos acesso a esse conhecimento, está dando início há pouco tempo, porque criança vai aprender, porque é comportamento. A partir do momento que eu olho, eu observo como eu vou lidar com cada real que passar pela minha mão, eu vou ter um conhecimento muito melhor de como eu vou trabalhar e gerir todo esse sistema financeiro que está à minha disposição. Então, se eu tenho hoje o meu recurso, que seja o meu um salário mínimo, 2, 3, não importa nesse momento o valor, mas como a apresentadora que trouxe para a gente, é importante a gente sempre reservar uma parte. A gente trabalha dentro da educação financeira com uma metodologia que traz como primeiro ponto a gente pegar essa reserva, que seja desses 20%, não se preocupe com o percentual, que você comece hoje com 1, com 10, com 20, não importa o valor nesse momento, mas começar a desenvolver um hábito de que você vai reservar uma parte do valor que passa pela sua mão, que você recebe, para o nosso amanhã. Só que esse amanhã a gente até divide em 3 partes, porque às vezes esse amanhã parece tão longe e a gente não quer fazer esse movimento, essa escolha, porque a gente está olhando muito o hoje, o agora. Então a gente pode sim separar daquilo que nós ganhamos, que seja esse R$1 que eu vou começar para criar o hábito. A partir do momento que eu tenho o hábito, eu vou aumentando essa recorrência, eu vou separar para o que eu quero, para até um ano. O que eu desejo ali, vou sentar com a minha família e planejar esse meu 2024. O que eu quero para até 10 anos, que a gente fala de médio prazo, e o que eu quero acima de 10 anos,
longo prazo. O que vai acontecer? Muitas das vezes eu posso não ter ali o recurso, mas a família em conjunto tendo esses desejos, a criança participando, o ideal que seja a bola, a boneca, um micro-ondas novo, uma geladeira, não importa. Você vai traçar esse desejo, essa vontade, e a família em conjunto vai olhar dentro de casa e fazer o que a gente chama, né, uma faxina financeira. Onde a gente pode economizar, onde a gente pode reduzir alguns dos nossos gastos que já estão no dia a dia, e essa economia a gente vai levar para esse desejo, essa vontade. Então, às vezes, a energia do ambiente que eu não estou usando, eu posso apagar, o tempo que eu fico no banheiro, a forma que eu vou fazer a minha compra no supermercado, ficar observando, né, as ofertas, as promoções, olhar marcas, fazer uma compra eficiente para não desperdiçar. E toda essa economia que eu já vou fazer no meu dia a dia, não é nem só fazer mais recursos, eu vou direcionando. E com o tempo, eu vou reservando, eu vou criando essa musculatura e a família vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai ganhando mais recursos, ela vai tendo condições de fazer muito mais e melhor. Eu conheço muitas famílias que começaram de baixo, que com essa instrução, com essa movimentação, conseguiram transformar suas realidades, conseguiram dar boas educações para os seus filhos e conquistaram patamares que talvez, se não tivesse desenvolvido esse hábito de criar essa reserva, não tivesse chegado nesse estágio. A gente passou por um período chamado pandemia, que nos mostrou cada vez mais a importância de ter reserva, porque a gente não sabe o dia de amanhã, se vamos ter ou não o nosso trabalho, se vamos ter o nosso recurso ou não. E a reserva, a gente fala que é uma blindagem para nos garantir, nos trazer segurança para tomadas de decisões futuras de maneira mais tranquila. Então, é importante para que eu possa me organizar, fazer essa gestão, ter esse orçamento e equilíbrio. Então, em vez de esperar ali sobrar o dinheiro para fazer, não. Recebeu, já separa essa parte e vive com o que sobra. Para quem não tem dívidas, né, esse o 13º salário também acho que pode ser um empurrão, né, que estava faltando ali para começar pelo menos a reserva de emergência, não, Cíntia? Exatamente. O 13º, ele pode sim ser esse pontapé inicial. Então, se eu não tenho qualquer compromisso aí em atraso, estou tranquilo com o meu orçamento, porém, ainda não tenho reservas, não comecei a reservar, investir esse meu recurso, eu posso sim começar a parte desse valor a criar essa musculatura nova, seja numa caderneta de poupança nesse primeiro momento, seja num produto chamado CDB, Certificado de Depósito Bancário, que é bem parecido com a poupança e que vai me ajudar a entender um pouquinho mais essa importância de poupar e também os frutos que vão vir por essa atitude. Quanto mais eu for fazendo, mais resultados o próprio dinheiro vai trazendo para mim. Vamos começar a atender aqui os nossos ouvintes, porque tem muita gente aqui mandando mensagens e a Maria Eugênia Cotait separou aqui os primeiros áudios da participação do ouvinte Bandeirantes. Vamos ouvir aqui a primeira mensagem, vamos lá. Boa tarde, Danilo, do bom e do melhor. Aqui é Evandro Lamolha, de Jandira. Pergunte à consultora financeira. Agora, para quem tem, como eu já faço isso, essa prática de reservar o dinheiro, o 13º é um a mais, eu vou conseguir reservar esse dinheiro para deixar uma, entre aspas, poupança. Mas qual o melhor investimento? Não é? Eu sei que eu vou ser exceção, mas, por favor, esse dinheiro que sobrar, em que aplicação eu devo deixar? O que ela recomendaria? Muito obrigado. Bom programa. Opa, valeu, Evandro. Obrigado aí pela participação. E aí, Cíntia? Perfeito, Evandro.
Fico feliz de você já estar conseguindo reservar esse 13º, já estar pensando no seu amanhã. É importante essa pergunta, da onde investir? Eu preciso primeiramente saber qual é a minha finalidade com esse recurso. Então, eu preciso saber quando que eu quero usar esse dinheiro. É a curto, a médio ou a longo prazo? Conforme o prazo dessa necessidade de utilização, eu vou ter um produto financeiro diferente para essa necessidade. Se eu quero algo a curto prazo, eu tenho um acesso menor de produtos que entra desde caderneta de poupança, certificado de depósito bancário, tenho letras de crédito imobiliária, letras de crédito agropecuária, que eu vou utilizar com essa finalidade de curto prazo. Além disso, eu tenho também um título chamado do Tesouro Direto, Tesouro Selic, que eu posso utilizar para esse momento. Então, essas seriam as minhas possibilidades. Lembrando de CDB, LCI e LCA, só colocar com prazos de até 1 ano, já que o meu período é curto prazo, ou sem prazo certo ali de vencimento que possa ser resgatado a qualquer momento. Se a minha necessidade, o meu desejo de utilização desse 13º é a médio prazo, além dessas opções, eu consigo ter um pouquinho mais de possibilidades a depender desse prazo, como dentro lá do Tesouro Direto, nós temos o Tesouro IPCA, nós temos o Tesouro Pré-fixado, eu consigo até atender alguns fundos de investimentos que vão me auxiliar nesse movimento também. Agora, se eu já tenho mais a longo prazo, eu já consigo olhar possibilidades que a gente chama de renda variável, como fundos de investimento imobiliário e também ações. Se possível, olhar esse universo de ações e de fundos com foco em dividendos, olhar aquelas empresas que você não vai ter somente o crescimento da valorização das suas ações, mas também o retorno por meio dos dividendos. Isso vai fazer com que cada vez mais você tenha esse retorno e esse acompanhamento. Então, na renda fixa, a gente tem o Tesouro Direto, a gente tem o CDB, o LCI, o LCA. O LCI e o LCA são isentos de taxação, de imposto? Isso. Exatamente, olha que legal. O LCI e LCA é bem parecido com a caderneta de poupança, ambos são isentos de imposto. LCI e LCA rende um pouco mais que a caderneta de poupança. A única questão é que muitas das vezes LCI e LCA tem uma carência de 60 a 90 dias para você poder fazer o resgate. Então, é mais essa observação. E aí a renda variável, aí sim a gente já parte, aproveitar até que ele já está aqui na nossa escuta, a gente já parte para ações como o Milton aqui, o Milton Neves, para fundos imobiliários, para fundos de investimento. Aí já é um perfil também um pouco mais arrojado, não, Cíntia? Mais arrojado, já tem que estar muito clara essa finalidade, já tem que ter outras reservas que não somente essa para poder adentrar esse mercado. O André pergunta aqui pelo nosso chat do YouTube, dá tempo aqui da gente atender mais alguns ouvintes. Ele pergunta o seguinte: pergunte para a Cíntia, por favor, se é melhor manter um plano de saúde caro mensalmente ou manter uma aplicação financeira apenas para este fim. Olha, excelente pergunta. Com a saúde a gente não brinca. Se a gente já tem um plano de saúde, talvez eu possa reavaliar esse plano, mas é importante porque a aplicação financeira não vai trazer a segurança e o conforto de uma necessidade médica que o plano venha a cobrir e que eu não vá ter o dinheiro para isso. Então, a gente tem que pensar que o plano de saúde nada mais é que um seguro, que a gente paga, assim como do nosso carro, às vezes da nossa casa. É importante, talvez, eu ter até um seguro de vida, porque é um valor que eu estou pagando com a intenção de não utilizar, caso eu precise, eu possa utilizar, sem ter que me preocupar qual vai ser a demanda dessa necessidade, qual vai ser o volume de dinheiro que eu vou precisar. E, infelizmente, dependendo da necessidade que possa acontecer, o dinheiro que eu estarei guardando na aplicação poderá não ser suficiente. Então, se possível, tenha sim o seu plano de saúde. Talvez o que seja necessário é avaliar as categorias, o que está sendo contemplado, às vezes observar outra seguradora desse plano para que encaixe no seu orçamento e, em paralelo,
além do plano, separar um valor, mas não considerar apenas a aplicação como a sua segurança de saúde. Mais 2 mensagens de áudio aqui que a Maria Eugênia separou, vamos lá. Boa tarde, Danilo Gobato, tudo bem? Sempre na escuta da Rádio Bandeirantes, aqui é o Denis Quintale de Jesus, Zona Sul de São Paulo, Jardim Ubirajara. Acabamos de voltar da praia de São Vicente, demoramos 3 horas até aqui a Zona Sul de São Paulo, Interlagos. Boa tarde, obrigado e sempre na escuta de vocês aí da Bandeirantes. Tchau, tchau. Valeu, muito obrigado, viu? Mais uma aqui. Oi pessoal, boa tarde, quem está falando aqui é Antônio. Eu tenho uma dúvida sobre esse assunto do 13º, que é o seguinte: você deve e tem a obrigação de pagá-lo em 2 etapas ou você pode pagar tudo de uma vez só? Excelente pergunta. A obrigação não é de pagar em 2 etapas, você pode pagar de uma vez só, e no caso aí seria praticamente uma antecipação, né? Você pagaria em novembro esse montante. Acontece até de algumas empresas realizarem esse procedimento de antecipação da parcela de dezembro em novembro, até pensando nas questões de obrigações acessórias, entrega dos seus compromissos, ou até as empresas que fazem aí o movimento de férias coletiva. Então, acaba, sim, podendo ter a possibilidade de pagar de uma vez só que aí, no caso, em novembro e não em dezembro. Muito bem, conversamos aqui na Rádio Bandeirantes, no nosso Bandeirantes Acontece, com a Cíntia Sena, mestre em Educação Financeira, que está ajudando a gente a entender um pouquinho mais sobre o que fazer, o que não fazer com o 13º salário. É importante que a educação financeira comece de alguma forma, não é? Tomara que a gente tenha conseguido aqui atingir, não é, alguns dos nossos ouvintes, aqueles que não têm uma reserva, né? Então aqueles que estão endividados nesse momento, que façam o pagamento das dívidas através desse dinheiro que vai cair agora e comece já a pensar um novo ano que começa, é uma oportunidade também para a gente montar um planejamento financeiro e passar um ano mais tranquilo, né? Cíntia, obrigado, viu, pela participação aqui na Rádio Bandeirantes, uma boa semana. Eu que agradeço o convite, espero ter colaborado. Obrigada, Danilo, e até qualquer momento. Até uma próxima. Cíntia Sena, mestre em Educação Financeira. A gente vai para mais um